Bom dia, bem-vindo, bem-vinda à nossa terapia de grupo das constelações familiares. E essa é uma jornada também que ajuda você na compreensão das constelações familiares, ajuda você a entender tudo aquilo que a gente viu na parte teórica da nossa formação. Então, mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda à nossa jornada de conhecimento. E eu já quero convidar você, já no início dessa nossa jornada, para você fazer esse exercício de conexão, de aprofundamento. Então, convido você, nesse momento, a olhar para cada colega aqui que faz parte desse nosso encontro, e você dar o seu acolhimento, as suas boas-vindas a cada colega, a cada participante aqui dessa nossa jornada. Então, olhe para esse colega, deixe os teus pensamentos, a tua intuição, realmente deixa fluir o teu acolhimento, o teu carinho, o teu amor por cada participante aqui. Isso. Dando as boas-vindas para cada colega. E agora eu convido você, nesse momento, para você olhar para dentro de você, para você se conectar a você, se conectar à sua energia divina. Independente da sua crença, se conecte àquilo que é importante para você. Isso. Se conecte à mente do teu Criador. Você, por exemplo, que é cristão, você pode imaginar-se se conectando à mente de Cristo. Isso. Entrando nessa energia, nessa sensação, se permitindo viver, sentir e ouvir toda essa energia divina. Sinta-se acolhido por tudo isso. Isso. Intensifique essa sensação. Deixa essa sensação, essa energia tomar conta de você. Se permita. É isso. Eu fico pensando quando você está aí conectado nessa energia. O quanto dela pode fluir dentro de você. O quanto pode te ajudar. Trazendo novos pensamentos, insights, e gerando a transformação que você busca em você. O quanto essa energia ajuda você no seu propósito, o quanto essa energia que flui dentro de você ajuda você a se conectar às pessoas à sua volta, o quanto que essa energia ajuda você no seu senso de propósito, no seu senso de eu. É isso. Veja, sinta isso. Quem é você quando você se conecta a essa energia divina? Quando você se conecta a esse poder maravilhoso que cura, restaura, que intensifica. Eu fico pensando na proposta de mudança que pode acontecer na sua vida quando você está aberto ou aberta a tudo isso. Enquanto cada passo que você dá pode ser mais forte.
e te ajuda na certeza, na decisão. Isso. Veja, sinta e ouça. Se conecte a tudo isso. Respira com o nariz, soltando ar pela boca. Isso. É como se você estivesse numa grande sala, totalmente iluminada. Isso. E essa luz que aquece, que restaura, que cura, tomasse conta de você. E essa luz vem do topo da sua cabeça até a planta dos pés. Como se ela viesse e fizesse completamente uma limpeza dentro de você, dentro das suas emoções, pensamentos, comportamentos. Isso. Veja, sinta e ouça. Isso. Respira mais uma vez. Isso. E se entregue. E se conecte. Sinta. Perceba. Isso. E respira agora bem profundo. Solta o ar pela boca. E vem voltando aos poucos por aqui agora. Dando uma esticada no seu corpo. Isso. Vindo por aqui agora. Que bom, que maravilha, pessoal. Mais uma vez, bom dia para vocês, ok? Sintam-se acolhidos e acolhidas. Na semana passada, a gente estava fazendo um estudo sobre os 3 pilares da vida. E eu tenho certeza que todos vocês lembram quais são, né? Isso já está forte aí dentro de vocês. Eu tenho certeza que se eu perguntar, todos vão responder. Os 3 pilares da vida. Ai daquele que não souber responder. Eu vou retirar da sala urgentemente. Eu vou jogar praga em você. Tô brincando, viu? Mas e aí, vamos lá. Quem se arrisca a dizer quais são os 3 pilares da vida? Pode falar, pode habilitar o microfone aí, quem souber. Ah, tá. Tem uma colega ali, a Priscila tá dizendo que não tem, mas ela sabe qual é. Quem mais sabe aí? Eu posso ir falando um, para ficar mais dinâmico, eu falo um, o pessoal vai falando, pode ser? Ah, fala aí. Aí eu receber. Não. Professor, ordem, pertencimento e... Não, essas são as 3 leis. Ah, tá. Porque, assim, para mim tem mais que 3 pilares da vida. Para mim tem mais. Nas constelações são 3. Ah, tá, nas constelações. Isso. Relacionamento e trabalho? De novo, o primeiro eu não ouvi. Qual que é? Eu.
Isso. Eu, relacionamento e trabalho? Exatamente. Esses são os 3 pilares, tá? Então, tá aí, pilar do eu, pilar do relacionamento, pilar do trabalho. Quando eu falo do eu estou falando do quê? Da minha identidade, dos meus papéis, de quem eu sou, de como eu me conecto ao mundo, ao universo, tá certo? Então, tudo isso está relacionado. Então, existem os subpilares? Sim, existem os subpilares, ok? Mas na visão da constelação, os 3 pilares são esses, tá? Então, você tem o pilar principal e você tem os subpilares. Depois você tem o pilar das relações. Quando eu falo da relação, eu estou falando do quê? Do relacionamento que eu tenho, que começa no meu relacionamento com os meus pais. Porque se eu quero compreender quem eu sou, eu preciso aprender a olhar para o meu pilar das minhas relações, tá certo? E ali a gente fala da minha relação com os meus pais, relação de casal, relação minha com os meus filhos, com os familiares e com outras pessoas. Relacionamento, ok? E depois a gente tem o pilar do trabalho. O que é o pilar do trabalho? Prosperidade, sucesso, dinheiro, carreira, profissão, enfim. Aí vem toda essa parte do trabalho, porque todos nós dependemos do nosso trabalho para a gente sustentar, para realizar os nossos sonhos, para concretizar as nossas metas, enfim, todo esse processo, tá? Essa compreensão é muito importante. Então, o ponto de partida hoje do nosso ensinamento da constelação familiar volta exatamente nesses 3 pilares, exatamente porque não deu para a gente falar tudo. E, evidentemente, que nessa aula eu também não vou falar tudo. Então, existe muita coisa ainda a ser compreendido. E eu vou, então, me conectar ao essencial, ao principal, para que você, então, tenha maior compreensão, tá? Muito bem. Pessoal, vamos lá. Vamos explicar, vamos entender um pouco essas questões aqui que a gente está falando, tá? Conforme na semana passada a gente aprendeu, então todos nós temos esses 3 pilares, né, da vida, segundo as constelações familiares. Então você tem o eu, as relações e o trabalho. Muito bem. E, conforme a gente já viu no ensinamento da semana passada, eles estão interconectados. Uma mudança que você faz num pilar, você provoca mudança nos outros pilares, ok? E a gente já vai começar com um grande ensinamento das constelações familiares. Muitas vezes as pessoas querem grandes mudanças na vida delas. E aí, quando você pensa em mudança, você pensa num monte de coisa. É ou não é? Ah, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, preciso daquilo. Então, o ensinamento que eu quero trazer para vocês hoje, que é foco no essencial, tá certo? Então, quando eu vou provocar um processo de mudança, eu preciso compreender qual é o essencial e trabalhar o essencial, tá? Quando eu falo essencial, estou falando do quê? Da vida, ok? Então, a pessoa ela quer uma mudança na vida dela. Aí ela olha e fala assim, eu preciso mudar meu relacionamento, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso mudar de carreira, eu preciso não sei o quê. Aí ela coloca um monte de coisa. Foco no essencial. O grande problema da maioria das pessoas é que elas não sabem o que é essencial. Volto de novo na compreensão. Quando você faz uma pequena mudança numa área, você faz mudança em todas as outras áreas.
O grande problema da maioria das pessoas é que elas não sabem exatamente o que mudar. Quando eu não sei exatamente o que mudar, o que acontece? Eu fico num loop de tentativas de mudança. Ah, eu quero mudar, mudar, mudar. Então, eu quero que vocês percebam que, mais uma vez, quando eu trabalho o essencial, tá certo? O restante automaticamente é impactado. Por isso que é importante, quando eu vou trabalhar dentro da terapia, enquanto terapeuta, de fato compreender o que é o essencial na vida dessa pessoa. Tem muitas pessoas que vêm, né, eu, por exemplo, estou fazendo um processo de coaching. Aí tem uma cliente que ela trouxe muitas demandas para o nosso processo de coaching. E enquanto coach ou terapeuta, é importante que eu tenha foco no essencial. Onde é que eu vou tocar? Onde é que eu vou ajudar essa pessoa que mexendo ali, eu mexo em todas as outras áreas. Muitas vezes, então, o que acontece? A gente fica com muitas demandas e a gente não compreende de fato o que é essencial na nossa vida. E aí o que acontece? Você fica igual motor sem engatar marcha. Você fica ali, ou um carro no meio de uma lama. Ele até anda um pouquinho, mas ele não anda do jeito correto. Porque ele está o quê? Patinando. Então eu vejo muitas pessoas fazendo o quê? Ah, eu vou acolá, vou ali, vou na reza, vou fazer esse curso, vou fazer aquilo. Aí ela se enche de teoria, aprende um monte de coisa. Mas para que serve esse monte de coisa? Para absolutamente nada. Concordam comigo? E aí ela fica com um monte de pergunta sem resposta. Você sabe o que mais dói no ser humano? É você ter um monte de perguntas sem resposta. Isso machuca demais a gente. Qual que é o grande problema nosso? É que esse ensinamento, ele vai ajudar você a ajudar muitas pessoas. Agora vem o que a Maris falou. Quando a gente pergunta quais são os 3 principais, né? Quando a gente fala sobre as leis da constelação, então quais são as 3 principais leis da constelação? Aí sim, a Maris respondeu. Ordem, qual que é o outro? Pertencimento. Uhum. Hierarquia. Não, hierarquia e ordem é a mesma coisa. É a mesma coisa. Esqueci a palavra. Equilíbrio entre dar e receber. Perfeito, Zé. Equilíbrio, dar e receber. Então, existe uma ordem aqui também dentro desses pilares, ok? E eles precisam ser respeitados. Quando eu busco uma mudança e eu começo pelo trabalho, eu desrespeito a lei do amor ou a lei sistêmica da ordem. Nunca começa no trabalho. Sempre começa no eu. Se você não entender isso, você vai patinar para o resto da sua vida e vai entrar no processo de sofrimento. Pode até conseguir algumas mudanças, mas vez ou outra, essa pessoa ela vai sentir que tem alguma coisa que incomoda. Então, o principal ponto de mudança começa no eu. E eu preciso respeitar essa ordem. Então, vamos lá. Foco no essencial. E começa sempre no eu. Não adianta eu, Saturnino, querer ser um homem de sucesso, próspero e com muito dinheiro. Na verdade, a gente vê muitas pessoas fazendo isso. Foca no trabalho, ok? Olha para o trabalho e só trabalha o trabalho. O que acontece? Relacionamento vai para as cucuia e ela perde noção do eu. Não sabe quem ela é.
Ou seja, ela somente é um profissional. Quando ela perde o dinheiro, quando ela se sente desvalorizada ou desmotivada, quando ela perde o trabalho, ela perde tudo. Por que que perdeu tudo? Porque o foco era no trabalho. Olha para a maioria das pessoas. O quanto elas mudam por conta do dinheiro. Exatamente porque o foco era onde? No ter. Eu preciso ter. Eu tenho que ter. Eu preciso ganhar mais. Então, se você olhar, infelizmente, muitas pessoas hoje que estão na internet vendendo programas de formação, o foco dessas pessoas é na prosperidade. Tem muita gente falando sobre isso. Ah, ganhar mais dinheiro, mandinga para você ganhar mais dinheiro, meditação para ganhar dinheiro, não sei o que para ganhar dinheiro, aí pensamento não sei o que, hertz do dinheiro, aí fica dinheiro, dinheiro, mente milionária, não sei o que, trilhardária, bilionária, mas o foco está errado. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai ganhando dinheiro e quando ela tem um problema, ela se vê numa sinuca de bico. Ela se perde. A verdade é essa. Quantas pessoas hoje que estão perdidas exatamente porque lhes faltam dinheiro ou porque elas têm muito dinheiro. E aí falta alguma coisa. Elas sentem, esse incômodo acontece na vida delas. Algumas pessoas até ignoram isso. Finge que está tudo bem. Finge que está 100%. Mas existe um grande sofrimento dentro da sua família. Existe um sofrimento grande dentro dela. Existe um sofrimento grande dentro do seu sistema. E, naturalmente, por um processo de compensação, o que acontece? Em algum momento, alguém vai pagar essa conta. Ok? Então, quando eu venho para o eu, quando eu compreendo as demandas internas, quando eu compreendo as minhas emoções, e eu olho para aquilo que é essencial, e a partir desse processo da compreensão, do entendimento, naturalmente, as outras áreas vão sofrer a mudança necessária que eu quero. Então, quando você vê uma pessoa, quero ganhar mais dinheiro, na verdade, eu preciso olhar para o eu. Quem é você? Que tipo de pessoa que você é? O quanto você está aberto e preparado para ganhar mais dinheiro, para ter prosperidade? O quanto que você está preparado para melhorar os seus relacionamentos, para se conectar com as pessoas? Porque eu dependo das pessoas. Como líder, como empresário, como vendedor, eu dependo das pessoas. Se eu sou um líder, eu dependo das pessoas, que são as pessoas que trabalham na minha empresa. Eu posso ter pessoas saudáveis, com qualidade de vida, motivadas dentro do meu negócio, mas eu posso também ter profissionais 100% adoecidos dentro do meu negócio. Eu posso ter um grupo de pessoas totalmente impactada negativamente. Infelizmente, hoje, a gente vê muito acontecendo isso dentro das empresas. Porque o líder, ele não está preocupado com as pessoas. O líder, ele está preocupado com números. O líder está preocupado com o resultado. E é importante a gente entender que resultado é consequência. Ok? Resultado é consequência. A gente tem, por exemplo, começo de ano, eu fiz uma live bem rapidinha, falando um pouquinho sobre planejamento, sobre sucesso, ano novo está começando, e infelizmente muitas pessoas acabam fazendo o seu planejamento, mas o foco delas está onde? O foco delas está 100% no resultado. Resultado é consequência. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, perfeito. Mas para isso eu dependo de mim. Dependo da minha energia, dependo da minha motivação. É importante eu compreender o quanto o Saturnino, de fato,
ele está forte o suficientemente para ele seguir com essa jornada. Infelizmente, a maioria das pessoas, então, se conecta a algumas teorias que muitas vezes não leva elas para um caminho de sucesso, para um caminho de prosperidade. Então, a principal pergunta aqui é: quem sou eu para iniciar toda essa trajetória? Se eu não sei responder isso, não adianta. Não adianta. Ah, não, mas quer saber de uma coisa? Eu vou focar naquilo que é mais importante. O que é importante? Ganhar dinheiro. Não. O essencial não é o dinheiro. Conforme disse, muitas pessoas se conectam ao dinheiro. E não tem nada de errado elas se conectarem, tá certo? Eu posso me conectar, mas se eu sei quem eu sou, quando eu venho para o meu trabalho, eu venho mais fortalecido do que nunca. Tem muitas pessoas, então, que focam no trabalho e ganham dinheiro. Tá certo? E ganham muito dinheiro. Ficam prósperas financeiramente. Ficam prósperas de bens. Mas muitas vezes num custo muito pesado. Onde de repente a mulher sofreu, o filho sofreu, ou seja, muitas pessoas da sua relação sofreram por conta disso. A gente olha, por exemplo, para muitas pessoas que ganham dinheiro. Por que muitas pessoas, então, têm dificuldade de ganhar dinheiro? Porque elas são vítimas daquelas pessoas que trabalharam para ganhar dinheiro. Então a gente vê muitas pessoas que são vítimas delas, né? Que foram massacradas, que infelizmente passaram por algum tipo de desafio. Então você vê, por exemplo, lá no seu passado, né? Eu olho, por exemplo, para o meu pai. Meu pai, ele sempre teve uma infância muito difícil, muito complicada, com muito esforço, com muito trabalho. Aí eu olho para o meu avô também foi um homem que passou por muita dificuldade, que trabalhou com muita dificuldade para ganhar dinheiro, né? Aí eu olho para a minha ancestralidade e vejo que lá atrás alguém tinha dinheiro, mas essa pessoa que tinha dinheiro massacrou seus filhos. E qual foi a herança que foi passada para os meus antecedentes, para quem veio antes de mim? Todos eles massacrados, que vieram para o Brasil com muita dificuldade, que chegaram aqui com muita dificuldade, permaneceram com muita dificuldade. Então, quando a gente olha para algumas pessoas, então, que são vítimas de quem está muito focado nessa visão da prosperidade, do dinheiro, do trabalho, quando a gente vê essas pessoas que são vítimas, muito provavelmente essas pessoas vão ter dificuldade de ter prosperidade na vida delas. Elas vão ter dificuldade de ter um crescimento financeiro, porque existe uma grande dor que precisa ser compreendida, que precisa ser superada. E muitas vezes, então, estamos emaranhados com todo esse processo. Ok? Então, essa pessoa que focou no financeiro, evidentemente, focou somente nele, a gente olha para essa pessoa ou para as pessoas que trabalham e que focam no dinheiro, a gente vê que muitas pessoas, não estou dizendo todas, você olha para a sua base e a base dessa pessoa, quando eu falo base, eu estou falando dela, com os pais, com os irmãos, casal, filhos, ok? Eu falo isso, base. Então você vai ver muitas vezes essa pessoa com a sua base, muitas vezes, impactada negativamente. Não estou dizendo todos, mas eu estou dizendo que boa parte dessas pessoas, elas têm a sua base totalmente impactada negativamente. Você olha para as relações que ela tem dentro do trabalho, existe sim uma relação baseada numa política e não numa amizade. Não num relacionamento verdadeiro. Então, são pessoas que se toleram, muitas vezes, que fingem que está tudo bem, mas que, na verdade,
Existe ali todo um processo político. Eu te engulo porque você me traz resultado. Eu aceito você porque você traz resultado. Eu quero me conectar a você não porque eu quero ser teu amigo. Eu quero me conectar a você porque eu quero ganhar dinheiro igual você ganha. E por isso eu vou me conectar a você. Mas eu não quero ser seu amigo também, porque eu sei que se eu for teu amigo, de repente você vai me trair. Então a gente vê esse modelo de relação muitas vezes acontecendo na nossa vida. A gente vê esse modelo de relacionamento acontecendo no nosso dia a dia. A gente vê esse modelo, já, Rony, a gente vê esse modelo de relacionamento acontecendo, evidentemente, dentro da maioria das empresas. Então você tem as pessoas que têm grandes resultados, você tem as pessoas que muitas vezes se conectam a elas, mas não é uma conexão verdadeira. E muitas vezes essa pessoa que está trabalhando pelo resultado, ela sabe disso, que não é uma conexão verdadeira. Ela sabe muitas vezes que não pode confiar nessas pessoas, tá? Então, tá aí. Quando a gente se conecta dessa maneira, quer saber? Vou focar só no meu trabalho. É um caminho equivocado. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, falando assim, família é a base de tudo. Já ouviu essa frase? Família é a base de tudo. A gente tem que tomar cuidado com essa frase. Eu preciso tomar cuidado com essa frase, ok? Sim, em partes, família é a base de tudo. Mas eu preciso focar no eu. Enquanto eu não entender quem eu sou, eu evidentemente não vou conseguir trazer para minha família, para o meu relacionamento de família, o equilíbrio necessário para que todo mundo prospere, para que todo mundo evolua, tá certo? Então eu vejo muitas pessoas falando assim, não, família é a base de tudo. E ela foca só na família. Exemplo, professor. Ok, vou dar exemplo para você. A mãe que se anula, que deixa de fazer tudo para cuidar dos filhos. Aí ela tá ali cuidando dos filhos, fazendo tudo pelos filhos, e não sei o quê, TTT, PPP, e filho, 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 filho. Daqui a pouco o menino, a menina se torna adolescente e a mulher entra num processo depressivo gigante porque vê que fracassou como mãe. Na verdade, ela não fracassou como mãe. Na verdade, ela fracassou como mãe. Como assim, professor? Fracassou ou não fracassou? Não, vamos lá. Ela passou todo o conhecimento para o filho. Então, sim, ela não fracassou como mãe. Mas ela esqueceu de entender que os seus filhos também partem desse mesmo princípio. Que eles também estão conectados a esses pilares. E que se ela, por falta de conhecimento, por não ter essa visão sistêmica, não ter a compreensão sistêmica, leva a informação equivocada para os seus filhos, os filhos dela vão se perder. Por que eles vão se perder? Porque todos nós queremos compreender o que verdadeiramente a vida é. E a vida sempre é diferente quando você vai para o mundo. Grava isso. A vida é sempre diferente quando você vai para o mundo. A criança, o adolescente, ele não passa por dificuldade. Ali ele está vivendo a vida, muitas vezes, do ponto de vista da mamãe ou do papai. Quando ele ou ela vai para o mundo, ele ou ela percebe que o mundo é diferente do que o papai e a mamãe disse. Por exemplo, a mamãe fala assim, é pecado, não pode beijar na boca. Beijar na boca não sei o quê, cai o dente, beijar na boca não sei o quê. A menininha vai lá, dá um beijo na boca no garotinho, aí ela fica com tesão, fica com vontade, dá aquele trimilico nela, fala assim que... Aí o menino vai, conta meia dúzia de palavras, ela já fica na ânsia, porque existe um instinto muito forte dentro dela. Daqui a pouco ela fala assim, quer saber o que minha mãe estava dizendo é totalmente mentira. Então, por que a gente chama de adolescente, né? Adolescente, ele é um período muito importante na nossa vida, porque, na maioria das vezes, o adolescente, ele vai compreender o mundo,
E quando ele percebe que o mundo é totalmente diferente daquilo que foi dito para ele. E aí o que ele vai querer fazer? Ele vai querer experimentar o mundo. Aí, nesse momento, a mãe fica com a sensação do fracasso. E, de fato, nesse momento, ela fracassou por conta da falta do conhecimento da visão sistêmica. Então, por mais que eu queira proteger o meu filho ou a minha filha, de fato eu não vou conseguir proteger. A escola existe, os colegas dentro da escola existem, e os colegas ali dentro, cada um tem seu pensamento, cada um tem o seu modo de ver a vida. E se essa mãe, evidentemente, ela como mãe dos seus filhos, ela tem uma relação complicada com os pais dos seus filhos, evidentemente essas crianças elas vão perceber todo esse processo. De alguma maneira, todo esse processo vai impactar essas crianças. Então, mais uma vez, essa mulher, mãe desses filhos, né? Então está aqui, que resolveu abandonar a carreira, que resolveu se anular para simplesmente cuidar dos seus filhos, daqui a pouco ela simplesmente se sente, então vamos mudar aqui, se sente deixa eu mudar aqui. Essa mãe que viveu a vida cuidando dos filhos se sente pequena diante dos filhos, ok? Então tá aqui. Negar quem eu sou, negar o meu trabalho para eu cuidar da minha família é colocar os meus filhos maiores do que eu. Se você perguntar para qualquer pai ou mãe, a maioria dos pais vão falar assim, o que é prioridade para você? Seus filhos ou você? A maioria vai falar assim, meus filhos. Quando você coloca seus filhos como prioridade, na verdade, você coloca eles maiores do que você. Quem é prioridade? Você ou seus filhos? No ensinamento de agora, você vai dizer assim, sou eu. Mas antes você pensava o quê? Não. Quem é maior do que... quem é maior aqui, a prioridade são os meus filhos. Quando você prioriza seus filhos, você se torna pequeno. Quando você se torna pequeno, você tira a sua energia. E você entrega a sua energia para eles. Tá certo? Isso não pode acontecer. Esse tipo de estratégia não pode acontecer. Porque quando isso acontece, você perde noção de quem é você. Infelizmente, tem muitas mães fazendo isso. Se negando para cuidar dos seus filhos. Esse é o pior comportamento, atitude que uma pessoa pode ter. Eu não posso deixar de ser quem eu sou para cuidar dos meus filhos. Eu tenho que continuar sendo eu. Eu vejo muitas vezes um pai, uma mãe, quando tem um filho, fala assim, agora eu preciso mudar meu comportamento. Olha só, foco no essencial. A mudança começa no eu, e não aqui, e não aqui. Então, a gente vê que a origem do sofrimento muitas vezes acontece porque a gente está focado naquilo que não é essencial. Naquilo que, teoricamente, na verdade, vai gerar muito sofrimento para nós no futuro. Tá certo? Então, mais uma vez, quem sou eu? Esse é o principal foco. Esse é o essencial. Olhar para quem sou eu. Trabalhar a minha essência. Trabalhar o eu que está dentro de mim. Ter a compreensão desse eu. Quanto mais eu fortaleço esse eu, quanto mais eu fortaleço a minha identidade, quanto mais eu compreendo os papéis que eu tenho, quanto mais eu compreendo o que eu vim fazer, qual que é o meu lugar,
mais forte se torna as minhas relações e o meu trabalho. Porque existe um senso, existe um propósito. Existe algo muito forte. Aí você pergunta para mim, professor, é fácil fazer isso? Gente, se fosse fácil, seria uma delícia. Mas é um processo de conhecimento. Por isso que a gente está aqui. Por isso que vocês estão aqui, para compreender isso. É uma jornada. É uma jornada, tá certo? Por que eu gosto das constelações e da PNL, por exemplo? Porque são duas abordagens que ajudam muito a gente a compreender quem nós somos, tá certo? Então, eu gosto da união dessas duas abordagens, porque elas trazem muito dessa percepção. Exatamente porque quando a gente olha para os ensinamentos da Virginia Satir, quando você olha para os ensinamentos lá da PNL e do Bert Hellinger nas constelações, então você vai ver muitas respostas, tá? Bert Hellinger, por exemplo, o criador das constelações familiares, ele estudou muitos lugares. Ele aprendeu com a Virginia Satir, ele aprendeu com o Stephen Gilligan, ele aprendeu com outros teóricos do comportamento humano sobre essa visão sistêmica. E aí tem uma coisa aqui, quando a gente fala do eu, tá? Evidentemente que no futuro a gente vai ter aula para falar um pouco mais de quem nós somos, porque não é só isso, ok? Existe muito mais coisas envolvidas no eu, no quem eu sou, tá certo? Então tem muita coisa envolvida aqui. E é importante eu saber olhar para isso. É importante eu saber olhar para todo esse processo. Quando eu estou falando do eu estou falando de muitas coisas. Eu estou falando de todo o meu sistema. Eu estou falando de toda a minha base. Eu estou falando da história dessa pessoa aqui. Porque todos nós temos muitas histórias. Gente, eu tenho 44 anos de idade. Eu tenho exatamente, se eu pegar, considerando que o ano tem 365 dias, eu já vivi 44 vezes 365. Então tem muito dia já aí que eu já vivi. Tem muito dia. O dia é muito longo. Em um dia você aprende muita coisa, você vê muita coisa, você coleta muita informação, você é impactado por muita coisa. Em um dia você escuta muita coisa. Uma criança de 10 anos de idade, ela já viveu 3.650 dias. Tem noção da quantidade de coisa que uma criança de 10 anos de idade já ouviu, já viu, já sentiu, aprendeu, ou, enfim, tem muita coisa. Então, muitas vezes a gente ignora todo esse processo. Só que não é somente aquilo que eu vivi, é aquilo que também eu carrego dentro de mim. A gente já aprendeu aqui nas constelações familiares que nós temos um sistema, que existe um campo, né, que está em volta de nós. E que existe muita coisa que a gente não compreende, mas que a gente carrega. Eu já trouxe um pouco dessa percepção para vocês. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre campos morfogenéticos, ok? A gente vai ter uma aula sobre isso lá no segundo módulo da formação de vocês. E a gente vai compreender melhor o que é esse campo. Não tem nada de místico, não tem nada a ver com física quântica. Não. Eu vou trazer, de fato, uma visão realmente científica desse processo, tá? Eu vejo muitas pessoas querendo traduzir tudo no misticismo. Com todo respeito, tá? Eu sou uma pessoa que eu acredito em muita coisa, mas por ter essa base filosófica, eu quero compreender tudo isso. Se você vem para mim falando assim, faz esse toquezinho aqui, que você vai expandir, você vai tirar energia de você. Esse negócio não cola comigo. Esse negócio isso para mim é balela, isso é conversa fiada. Eu vejo umas pessoas falando assim, você quer acabar com o sofrimento? Aí vem cá,
toque para acabar com o sofrimento. Aí a pessoa vai e... Que merda é essa? Que porra é essa que esse ser humano está ensinando para as pessoas? Eu não gosto desse tipo de pensamento. Eu quero compreender. Desculpa a palavra. Desculpa o que eu estou dizendo agora. Mas isso não funciona comigo. Eu preciso compreender. Então eu sei que alguns de vocês aqui são muito ligados a essa questão da energia, esse negócio todo, mas eu preciso compreender. Isso é importante. Essa visão científica a gente precisa ter. Não, calma aí. Tudo bem que tem algumas coisas que a gente nunca vai compreender. Isso é fato. Por mais que você se aprofunde, tem algumas coisas que você não compreende. Quando a gente fala do campo morfogenético, por exemplo, existem muitas explicações. E ajuda a gente a ter uma visão sistêmica do todo. Mas tem muita coisa que acontece no nosso campo que a gente não consegue compreender. Existem algumas teorias, evidentemente, tá certo? Mas eu prefiro ficar mais focado na parte científica do negócio. Esse é o meu posicionamento, tá? Muito bem. Então, quando eu olho para o meu campo, e eu já expliquei isso em alguma aula para nós, eu já falei um pouquinho sobre o DNA, né? Então, todos nós somos informação genética do papai e da mamãe. Isso é fato. Eu, Saturnino, a minha pele, cor dos olhos, doenças físicas, né? Tanto que o médico, quando ele vai te atender, ele faz uma pergunta para você. Você tem algum problema de coração? Não. Na sua família, alguém tem problema de coração, de pressão alta? Avô, avó, pai, mãe? O médico pergunta isso. Então ele quer investigar a sua hereditariedade para saber se existe alguma doença. E aí a pergunta é, se você traz os traços físicos dos teus pais na tua genética, você não traria também as informações, as lembranças, as memórias, os sentimentos e a energia deles? Então você não traria isso também? Então é importante essa compreensão. Porque a verdade é essa, a gente traz muita coisa. Então nesse ponto, aí, por exemplo, existem algumas explicações de alguns teóricos, ok? Mas a gente não tem 100% das respostas. Então aí, nesse ponto, sim, eu preciso compreender e preciso aceitar que sim, tem muitas coisas que a gente não tem explicação, mas que a gente carrega. Por que eu sei que carrega? Porque eu já vivi isso. Porque eu já vi isso acontecendo com muitas pessoas. Tá? Então, por eu ter visto isso, evidentemente, eu compreendo, percebo e aceito que sim, nós somos influenciados por todo esse campo. Então, pessoal, quando eu falo do eu estou falando de um conjunto de informação que muitas vezes ainda não foi compreendido por nós, tá certo? Então, quando eu faço uma constelação com uma pessoa, por isso que é importante eu entender muito bem o tema que essa pessoa de fato está trazendo para mim, para eu focar, evidentemente, no essencial dessa pessoa. Saturnino, então, quer dizer que toda terapia ela tem que começar com o foco no eu? Não necessariamente, tá certo? Não necessariamente toda terapia tem que começar com o foco no eu. Às vezes a pessoa ela não está preparada ainda para olhar para isso. Tem muitos clientes meus que me procuram, conforme disse, com questões financeiras. E aí, às vezes, eu olho para essa pessoa e vejo que, de fato, o problema dela não é financeiro. Mas, muitas vezes, essa pessoa não está preparada. Imagina só, a pessoa vem e fala assim, Saturnino, eu tenho problema financeiro. Aí eu vou e eu viro para a pessoa e falo assim, olha, a gente tem que olhar para a sua identidade, para os seus emaranhados. Aí o cara vira para mim e fala assim, cara, quer saber de uma coisa? É melhor a gente parar a conversa aqui. Então a pessoa ela tem que estar preparada para ouvir. Senão, evidentemente, ela vai se fechar.
Primeiro passo da mudança, eu preciso estar aberto. Segundo passo da mudança, eu tenho que querer. Senão a mudança não acontece. Eu tenho que estar aberto, eu tenho que estar disposto a olhar para a minha vida. E tem muitas pessoas que, na verdade, elas não estão abertas. Olha só, olha o movimento, isso é interessante. Estar aberto é diferente de estar curioso. Saturnino, qual que é a diferença? É que quando você tem uma pessoa curiosa e você está trabalhando com ela interfere no processo. A pessoa curiosa, ela chega com expectativa. A pessoa curiosa, ela chega ansiosa. E ela vai interferir no processo do terapeuta. Então, o primeiro passo do terapeuta é tirar essa pessoa da posição de curiosa e colocar ela na posição de estar aberta. Quando eu estou aberto, eu consigo compreender aquilo que está na minha frente. Quando eu estou curioso, eu fico sabotando, eu fico querendo forçar o processo. Entende a diferença? Estar aberto, estar curioso. Então eu preciso entender isso quando eu vou fazer um processo terapêutico com o meu cliente, tá certo? Se ele está curioso, eu encerro o processo. Por hoje chega. Acabou. É isso. Se eu fiz algumas tentativas e ela permanece curiosa, encerre o processo. Você vai perder tempo e o seu cliente também. E ele vai sair muitas vezes da sessão frustrado ou frustrada. Tire o seu cliente da posição de curioso. Tá certo? Muito bem. Então, voltando para o eu. Quando eu, de fato, compreendo todas essas informações aqui, eu consigo trazer muito mais conexão para as outras áreas. Quando eu consigo compreender quem eu sou, eu consigo trazer muito mais visão, sentimento, enfim, tudo aquilo que é importante para que eu possa, evidentemente, prosperar nas outras áreas, tá? Então, o eu é mais importante do que o tudo. Quando eu sei quem eu sou, quando eu estou conectado de fato à minha essência, quando de fato eu estou conectado ao meu propósito de vida, conforme disse, eu posso até passar por situações de desafios, mas eu não vou entrar num processo de sofrimento. Eu vou passar por dor. Dor eu vou passar. A dor é inevitável. Sofrimento opcional. Aí, no ensinamento da semana passada, eu estava explicando para vocês que nós temos 3 estados de ego, né? Nós temos o nosso eu emocional, o nosso eu racional e nós temos o nosso eu crítico, ok? Então, eu emocional, criança, eu crítico, pai, eu racional, adulto. Quando eu olho com a visão de criança ou de pai, ou seja, visão emocional ou visão crítica, quando eu olho para o eu, e eu, evidentemente, não tenho toda essa compreensão, muitas vezes, quando eu olho para um problema e eu não tenho, evidentemente, percepção, eu estou no processo de sofrimento. Então, muitas pessoas estão vivendo um processo de sofrimento. Por quê? Porque estão conectados com o seu emocional. Você vai falar com essa pessoa, ela já grita com você, já viu? Tem pessoas que você vai falar com ela, já está gritando. Ela está ali se vitimizando. Ah, ninguém gosta de mim, ninguém tem paciência comigo, as pessoas me tratam mal. Eu emocional. Ela está conectada com o seu emocional. É sofrimento. Vai viver uma vida toda no processo de sofrimento. Então, quando eu vou trabalhar o meu eu preciso compreender a minha relação com os meus estados de ego, do meu estado de ego, com quem eu sou. Se eu olho para a minha vida do ponto de vista do emocional, sofrimento. Se eu olho para o meu eu do ponto de vista do crítico, sofrimento. E tem muitas pessoas que se conectam com elas com o eu crítico.
Nossa, eu tenho que parar de ser besta, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que emagrecer, eu tenho que ganhar dinheiro. Crítico. Ela fica se pressionando o tempo todo. E tem pessoas que ainda viram e falam assim, eu só funciono na base da porrada. Já viu? Só funciona na base da porrada. E aí ela sempre vai precisar de uma pessoa para dar porrada nela. Acorda para a vida, não sei o quê. Aí tem muito especialista hoje dando treinamento, especialista em porrada. E o povo gosta. Você falar o óbvio para uma pessoa não é ajudar ela. E tem muita gente especialista em óbvio por aí, tá? Você vai ver o cara lá, ei, você tá fudido, deixa eu falar uma coisa para você, ó, você que tá lascado aí financeiramente, deixa eu falar uma coisa para você. Cria vergonha na sua cara, saia desse comodismo, você tem que mudar esse pensamento seu, enquanto você não fizer isso, você vai continuar nesse sofrimento. Você quer continuar nesse sofrimento? Você não merece viver isso. Então, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Semana que vem eu vou fazer a semana do descarrego. Então, vem para cá, vem mudar esse pensamento seu. Você tem que parar de ser um bosta na vida. E tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta desse negócio. E se conecta a isso com muita força. Muda a vida? Muda, claro que muda. Mas é uma vida baseada no sofrimento. Ok? É uma vida baseada no sofrimento. Agora, quando eu olho para o meu racional, olha só, olho para o meu racional, adquiro sabedoria. Puf, nossa, uau, agora eu percebo quem eu sou. Eu entendo quem eu sou. Compreendo toda a minha história. Reconheço minha história, me conecto a ela da maneira certa, trago equilíbrio para minha história e agora eu estou pronto para seguir a minha jornada. Jornada do herói, jornada da vida, do sucesso, do crescimento, da prosperidade. Puf, vai embora, vai longe. Demora, professor? Não sei. Não sei. Porém, eu posso dizer para você que existe o caminho certo, existe o caminho errado. Essa é uma verdade. Você pode até querer discutir comigo, mas você tem um caminho certo e você tem um caminho errado. Ok? E eu estou ensinando para vocês o caminho certo. Ao menos eu estou me esforçando para isso. Porque esse é o principal propósito de eu ter decidido criar uma maestria. Igual eu já falei para vocês, uma maestria ele vai sofrer muita mudança, tem muita coisa pela frente numa maestria. Igual eu já falei para vocês, eu quero fazer a maior escola de formação de terapeutas do Brasil, não só de terapeutas, maior escola também para ajudar as pessoas a se conectar à sua essência. Esse é o grande movimento que eu quero fazer. Esse é o meu chamado, é isso que me move. Tá? Às vezes eu faço cagada, tomo as decisões erradas. Né? Faz parte. E eu não vou ficar me punindo com isso, mas eu tomo decisão errada. E tá tudo certo, eu não sou super-homem, não nasci para ser super-homem. E nem quero ser um super-homem. Eu sou o Saturnino, um ser humano que às vezes faz cagada, que às vezes machuca vocês, que às vezes é grosso com vocês. Esse sou eu. E tá tudo certo. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei o que está claro para mim. Na verdade, eu estou aprendendo comigo todos os dias. A cada dia que passa, eu aprendo um pouquinho mais sobre quem eu sou. E é uma jornada infinita. Você nunca vai saber 100% quem é você, porque o dia de amanhã não aconteceu ainda. Você entende isso? O dia de amanhã não aconteceu. Você não sabe quem é você. Se amanhã o Saturnino fica com AVC, ele vai se conectar num eu dele totalmente diferente. Se eu estou mais com a minha identidade fortalecida, o sofrimento vai ser menor? Ou, aliás,
não vai ter sofrimento e vai ter só dor? Sim, vai ter só dor. O saturnino vai chorar, vai ficar com raiva, é uma dor. E logo vai passar. E aí o saturnino se levanta de novo. Aliás, não se levanta talvez, vai ficar na cadeira de roda. E agora o saturnino, ele faz a jornada dele considerando que agora existe esse detalhe a mais. A gente não tem controle sobre isso. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. E nem você sabe. E esse é o grande sabor da vida. Você ter essa inconstância, aquilo que ainda que não aconteceu. Esse é o grande mistério, esse é o grande sabor da vida. Você saber o que não vai acontecer amanhã. Imagina só se eu soubesse que amanhã seria igual foi hoje, que depois de amanhã seria igual foi anteontem. Perde o sabor, perde o tesão. A vida é isso. Às vezes você está ali nesses movimentos de altos e baixos, e é isso que faz você ter uma vida com mais senso, com mais propósito. E eu estou falando demais. Vamos lá, Rony. O Rony foi o primeiro que levantou a mão. Diga aí, Rony. Bom dia, pessoal. Então, na verdade, Saturnino, eu levantei sem querer, mas eu vou complementar algumas coisinhas aqui, que é bem interessante. Duas coisas que eu vivi durante minha fase da minha vida, ali, meus 19 anos, o primeiro relacionamento que eu tive, de morar junto com uma mulher, enfim. A gente foi noivo, e a primeira dor que eu tive, o que eu me agarrei? Trabalho. Trabalho me deu força, me deu energia. Em questão de 2 meses conquistei o meu carro, fui para frente, prosperei financeiramente, mas emocionalmente rasgado por dentro. 3 meses depois eu estava engatado com uma outra mulher que foi minha noiva de 8 anos. E aí a vida virou um cambalacho. Não sabia quem eu era, tinha perdido a minha identidade, eu vivia os emaranhados do meu pai, e foi assim terrível, uma dor terrível. Por quê? Porque eu acreditava que era o ter, queria fazer eu ser. Resumindo, passou-se aí 4 anos, agora quase 5 anos, terminei essa relação de 8 anos, saí fora dessa prisão que eu vivia dentro de mim mesmo, que refletia no relacionamento, e eu passei um período de 40 dias, olhando só para mim. Jejum, 40 dias, eu fiz um jejum de tudo, festa, bebida, mulher, tudo. Só o Rony. Eu saía todos os dias, andava 4 quilômetros da minha casa, subia 320 degraus de uma escadaria, subia no monte, ia fazer minha oração, me conectar comigo mesmo. Olha que interessante que o Saturnino explicou. Eu coloquei o melhor shape que eu tinha na minha vida foi nesses 40 dias, gente. Porque eu me conectei comigo mesmo. Imagina, eu fazia uma única refeição por dia, 40 dias de jejum. Todos os campos, eu parecia um imã, um cara magnético. O que vinha de mulheres, gente, sem mentira nenhuma. Estou falando de relacionamento, quando você se conecta com você, para você entender o que o Saturnino está falando. O que vinha de mulheres ricas, bonitas, bem intencionadas, muito bem instruídas, para se conectar comigo, querer me namorar, vocês não têm noção. Eram muitas. Dentistas, advogadas, donas de lojas, tudo que vocês possam imaginar. Eu não me envolvi com essas pessoas. Eu foquei somente em mim. Eu fiquei 3 meses sem me relacionar aí com ninguém. Aí tive uma primeira pessoa, que foi apenas uma noite. Passou-se ali mais uns 2 meses, aí eu me conectei com uma segunda pessoa. Só que eu vi que faltava alguma coisa, eu falei, cara, essa pessoa, isso aqui não é olhar de julgamento, mas era o meu entendimento naquele momento. Essa pessoa está procurando um pai, não uma pessoa para se relacionar. Então aí eu estava tão conectado comigo, que eu falei, não, a pessoa que eu quero vai ser dessa maneira, tal estilo de vida, tal comportamento, e vai se encaixar dentro daquilo que eu sou, na essência. Resumindo, passou-se uns 30 dias depois, me conectei com a minha noiva, estamos hoje já vai fazer 2 anos e meio já junto, e estamos vivendo assim uma vida muito boa. Temos alguns desafios? Temos,
Mas é exatamente isso que o Saturnino falou. Quando eu estou conectado com o eu, a dor ela pode ter vir, mas o sofrimento, ele é opcional. E pegando esse gancho, aconteceu umas questões aí do meu irmão, vivendo exatamente essa questão do eu emocional, queria abandonar tudo, separar da mulher, abandonar o filho, e eu via todo aquele castelo, olha que interessante, de todo o sistema meu, da minha família, indo em cima dele. Por quê? Porque eu tinha me libertado daquele sistema, daquele emaranhado. Mas tudo aquilo que a minha mamãe viveu com meu papai estava vindo sobre a vida dele, enfim, uma consequência de abandono de filho e tal, e tal, tal. Chamei ele para uma conversa, mostrei tudo o que estava acontecendo, e ao primeiro momento, não, porque eu não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. Resumo, eu senti muita dor, não vou falar para vocês que não, mas sim, eu chorei muito, orei, pedi direção para Deus, que é a minha forma de me conectar comigo mesmo. Falei, como que podemos ajudar ele nesse momento, assim, encontrar, porque ele está perdido, ele não está enxergando. Resumo, larguei, deixei de mão e só me conectei comigo, conectei com o meu trabalho, parei de pensar nele, ou seja, o sofrimento eu deixei, eu não fiquei vivendo o sofrimento, as dores dele. Eu só vivi a dor naquele momento, de expressar meu sentimento, aquela dor, chorar. Resumo, quando chegou o finalzinho da tarde, ele me falou, nós nos acertamos, vamos fazer alguns ajustes aqui, assim, assim, aquilo que você falou tinha coerência, mano, eu te peço perdão por ter te provocado toda essa dor e sofrimento, eu não poderia ter feito isso com você, e etc, etc. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tudo que o Saturnino vem falando, ele foi desenhando a minha história. Porque o Rony já foi esse cara emocional, o Rony já foi o crítico, e a gente migra nesses estágios de pensamento. Ontem mesmo eu passei por esses estágios de pensamento, só que o que predominou em mim foi o racional, da sabedoria, toda a experiência de vida. E essa amorosidade, compreender quem você é na essência, é o que te dá força para continuar e se libertar de várias coisas. Então, hoje eu estou com 35, faço 36 esse ano, a gente está com alguns dias de vida já vivida, a gente já passou, e eu costumo dizer, o ciclo, ele sempre vai voltar na tua vida. Ou para provar o teu propósito, ou para te mostrar se você está preparado ou não para continuar em busca daquilo que você diz ser e estar vivendo. Então é isso aí, gratidão pela aula maravilhosa, todas as pecinhas se conectaram com o que eu vivi, gratidão, Saturnino. Valeu, Rony. Diga, Dona Irá. Bom dia para todos. É importante esses 3 pilares que você falou, Saturnino, que comigo aconteceu um pouco diferente, né? Eu, desde criança, eu sempre fui da igreja e tudo mais, e aos 18 anos eu recebi a oportunidade, eu era de outro ministério para mim, e fui para o outro ministério. E me dediquei, né? Me dediquei ao ponto de não me reconhecer. Obtive sucesso, sim, né? Cheguei a ter muito sucesso no outro ministério, cheguei a ser reconhecido por outras pessoas, né? Cheguei a ter uma igreja aí de 350 membros, mais ou menos. Só que aí eu me peguei justamente nessa questão que você estava explicando sobre os 3 eu. Eu me dediquei tanto, né? Vamos colocar o trabalho assim também, né? Mas eu me dediquei tanto ao trabalho que eu cheguei e olhei para tudo que eu tinha adquirido, tudo que eu tinha possuído e pensei, falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei assim, não tem sentido nenhum. Usava roupa de marca, usava as coisas e falava, não tem sentido nenhum eu estar fazendo isso daqui. O que eu fiz? Eu fui abrir mão de tudo, fui buscar a minha jornada, fui me conectar em mim mesmo, procurar me conhecer, procurar saber quem eu sou, e aí eu fui recomeçando aos pouquinhos, e hoje, né, eu dirijo igreja, hoje eu tenho tranquilidade, eu tenho paz para poder dirigir, porque eu posso colocar o conhecimento que eu adquiro e eu posso ajudar as pessoas do jeito certo e não fazer algo que um sistema religioso diz que eu tenho que fazer, né? Eu posso simplesmente mostrar aquilo para as pessoas, sabe, que é o certo, que é o caminho certo, sabe? Não porque as pessoas falam que tem que fazer, né? E isso é importante, a gente ter bem definido, né, esses 3 pilares também. Eu tenho uma outra dúvida. Se a gente colocar assim, o pilar de estudo, ele entra como subpilar do eu? Você fala de
da sabedoria, né? De Isso, você- sabedoria, conhecimento. Sim, aí ele está mais vinculado ao pilar do eu. Assim, é só a minha dúvida. Do Mas esses três, conhecimento e autoconhecimento. mas esses três pilares, assim, é importante, sim, né? É importante. Até porque também depois teve um inverso também, onde eu me dediquei a um relacionamento também que não deu certo. E eu larguei tudo que eu tinha também para ir atrás desse relacionamento e só quebrei a cara também. Então é importante, sim, a gente ter o eu definido. E eu confesso que, né, justamente pelo... Hoje em dia eu sei bem o que é o eu, né? Mas eu confesso que devido ao conhecimento, eu não sei se algumas pessoas também tinham essa dúvida, principalmente quem é da igreja sabe que isso aperta mesmo, quando fala eu, já fala, não, eu é egoísta, eu é isso. Quando você tem eu, você está querendo ser superior, você está querendo ser orgulhoso. Quando você tem o eu, você pensa só em você. Eu era o tipo de pessoa que eu achava que o eu era isso. Até que eu fui, né, entrando nos cursos, em outros cursos, e fui entendendo o que é o eu, né? Entendendo qual que é o equilíbrio, né? A gente pega Jesus Cristo e ele tinha bem definido o seu lado físico e o seu lado espiritual também, né? E ele sabia muito bem quem ele era. Então é muito importante esses três pilares, a gente achar um equilíbrio perfeito nos três, para que a gente possa deixar a vida fluir, né? Para que a gente possa conduzir os passos de cada vez, sabe? Gratidão mesmo. Beleza, que maravilha, que bom, pessoal, aí, pela participação, tá? Já são 7h42, vamos fazer o print de tela para a gente fazer aí o nosso encerramento. Vamos lá. 3, 2, 1. Ok, que bom, pessoal. Muito bom. A gente, amanhã, lembrando que nós temos a terapia de grupo do pessoal dos outros cursos. Esse mês eu estou abrindo espaço aqui para outras pessoas participarem dessa terapia de grupo das constelações familiares, ok? E no mês de fevereiro em diante aí eu fico só com quem é da constelação mesmo, porque a gente vai avançar daqui a pouco, quando a gente tiver o nosso segundo encontro, que a gente falar de campo morfológico, aí muitos de vocês vão chegar aqui, eu não estou entendendo nada que ele está dizendo, ele está confundindo religião. Aí por isso que não vai ser mais interessante alguns de vocês participar, porque aí a compreensão dos colegas aqui vai mudar bastante, tá? Mas que bom ter vocês aqui, né? Os outros colegas dos outros cursos, e espero que todo esse conhecimento ajude vocês também como terapeutas, tá bom? Pessoal, gratidão, ótimo dia para vocês, muito sucesso, excelente terça-feira, beijão no coração, fiquem com Deus. Valeu, professor, gratidão. Ótimo dia a todos. Bom dia a todos. Gratidão, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, gente. Gratidão, Bom dia, professor. gente.